Olá, nesta edição do programa TV Empresa, vamos conversar com os alunos empresários Fabiana Vieira, que é a diretora executiva da Viper Talentos, e com o professor Tiago Santos, que é sócio proprietário do Instituto TEM, de Pesquisa de Mercado, e também é professor aqui na FURB no curso de Publicidade e Propaganda, né? Bom, vamos falar sobre as duas empresas e também sobre a tecnologia de informação e comunicação junto às empresas e também na relação em sala de aula. É um prazer recebê-los no TV Empresa. Prazer é nosso. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho da empresa de vocês, né? Vocês estão, assim, relacionados com essa área de informação e comunicação, né? Seja na sala de aula ou na empresa que vocês têm, né? Então, Tiago, a questão da tua empresa, né? É uma empresa de pesquisa de mercado, tem de 10, né? Isso, tem de 10, na verdade são 10 soluções diferentes ofertadas por meio de pesquisa. É verdade? É. Essas 10 tu te lembra? Não, né? Lembro de todas. Mas quais seriam essas soluções? Na verdade o Instituto ele nasceu a partir de uma necessidade de consultoria de mercado, até porque grande parte das organizações aqui ainda tinham possíveis dificuldades de encontrar organizações que estudassem mercadologicamente algumas estratégias para essas empresas. Então ela surgiu há mais ou menos 10 anos atrás com esse objetivo, de reunir informações de mercado para as organizações locais. Num momento do qual os institutos de pesquisas ainda eram ainda uma ideia muito longe da sua necessidade, até porque parte dos principais institutos ainda são todos localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras capitais. Então ele surgiu de uma necessidade de consultoria de mercado, e a gente presta pesquisa de mercado somente de forma estratégica aos nossos clientes. Então ele vem com o objetivo de encaminhar estrategicamente algumas empresas, estudando o comportamento do consumidor, estudando algumas necessidades de consumo, e até o que tem acontecido nos últimos tempos são alguns empresários que nos buscam para tomar certas decisões de negócio. Então a gente acaba de alguma maneira estudando o mercado para auxiliar esses empresários locais na sua decisão estratégica ou na sua tomada de decisão. Isso se relaciona mais à questão de lançamento de produto? Qual é a maior necessidade que os teus clientes têm assim? Na verdade aparece e surgem necessidades totalmente diversas e o que a gente mais puder imaginar. Existem desde pesquisas de mercado de forma usual, que é mais habitual os empresários conhecerem, mas existem outras pesquisas que envolvem as ferramentas de tecnologia. Então elas vêm para de alguma forma suprir a necessidade de diferentes formatos de organização para a tomada de decisão. Ultimamente, nos últimos anos, tem surgido muito mais a necessidade de uso de ferramentas de tecnologia, até porque o mercado tem se voltado muito mais a essa necessidade, então a gente tem utilizado cada vez mais as ferramentas de tecnologia para auxiliar essas organizações. Entretanto, as ferramentas usuais de pesquisa ainda acontecem, mas para diversas formas, para diversas necessidades, desde a abertura de um negócio até a compra de outras organizações, de fusão de outras empresas, também como a criação de oportunidades de negócio, como a criação de produto e até a avaliação de campanha de estratégia de marketing. Bom, Fabiana, e você então é a sócia proprietária da Viper Talentos? Exatamente, né? exatamente. Você pesca talentos, é isso? A gente caça talentos, caça talentos, né? Mas hoje é um desafio enorme das empresas, né? Assim, muitos programas que a gente entrevista empresários aqui, fica muito claro, assim, né, na opinião deles. Na opinião não, que eles sentem no dia a dia, na realidade deles, né? Que há uma grande dificuldade de conseguir talentos e maior ainda de reter talentos. Exatamente. Né? Bom, exatamente. A tua empresa oferece essa primeira opção, de buscar, então, o talento. De buscar, de recrutar e selecionar profissionais, né? Nós existimos há 17 anos no mercado, a proposta era atingir profissionais especificamente com nível superior em diante, então nós selecionamos profissionais táticos e estratégicos, né? Que são os especialistas, engenheiros, estilistas e aí os executivos das empresas mesmo. E realmente é um desafio, viu? Hoje em dia a gente precisa falar com um volume de pessoas muito grande para conseguir identificar a pecinha do quebra-cabeça das organizações, né? Porque existem muitas variáveis,
né? Questão de comportamento, de valores do profissional ligadas à cultura da organização, aos valores da organização, enfim. Então, realmente é um trabalho de caça, né? Muitas vezes nós não utilizamos a mão de obra que está disponível no mercado. A gente realmente vai no concorrente ou empresas que têm processos similares buscar, pensar aquele profissional que está lá dentro. Mas assim, tem todo o trabalho também, não só de buscar lá, mas o trabalho anterior de definir o perfil lá com a empresa. Sim, né? sim. Você falou dessa questão da cultura organizacional. Às vezes tem uma pessoa que até poderia ser melhor, mas ela não se encaixa dentro dessa cultura, né? Então, exatamente. eu acho que a tua empresa também deve, né, fazer isso, né? Buscar, quer dizer, lá dentro da empresa, anteriormente, fazer todo esse trabalho para conseguir um bom profissional e adequado à empresa, né? Exatamente. Eu diria para ti que a coisa mais importante é fazer esse levantamento, esse bom levantamento. A gente diminui a margem de erro assim brutalmente. Então, estar com o cliente, conhecer um pouco da cultura organizacional, dos anseios, das questões ligadas à equipe, a produto, a serviço, à gestão, né? Então, são muitas variáveis. Então, se o meu trabalho nesse mapeamento, ele é mais detalhado, ele é mais profundo, a margem de erro ela diminui bastante, né? Então, assim, até falando da questão da tecnologia, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para diminuir essa margem de erro, né? Exato. Então, assim, na captação de profissionais ela auxilia muito, né? Porque aí eu consigo saber muitas informações dos profissionais, assim, eu preciso de um gerente de tal empresa. Você joga no Google, gerente comercial tal empresa, já aparece o nome, né? Então, as ferramentas tecnológicas auxiliam muito o trabalho do Headhunter. E dos dois lados, o profissional que tem interesse em se colocar no mercado, ele também tem ferramentas como o LinkedIn, enfim, até o nosso site, né? A gente hoje não recebe currículo papel, hoje nenhuma empresa mais recebe. Então, é tudo inserção de informação na rede. E as empresas, assim, dentro do trabalho que faz, as empresas, uma curiosidade, né? As empresas preferem, por exemplo, alguém pronto, que chega lá e assuma, ou alguém assim, que tenha potencial e que vá construir a carreira ali dentro? Como é que as empresas estão agindo nessa questão? No foco da Viper especificamente, nós trabalhamos com uma mão de obra mais especializada, mais pronta. É claro que existem cargos que eu tenho dificuldade de encontrar aquela pessoa pronta naquela expertise, naquela experiência. E aí, claro, um perfil que é mais buscador, mais perdigueiro, né? Aquela pessoa mais proativa, ela tem muito mais chances de atender as necessidades do cliente. Mas hoje, o profissional mais pronto para o meu tipo de negócio é o que cabe mais. Né? Processos trainees, por exemplo, as questões comportamentais de pessoas que não têm essa experiência profissional, elas são mais relevantes do que essa questão da experiência. Mas os pacotes trainees que nós fazemos para os clientes, eles ainda são menores do que os processos de seleção mesmo de profissionais, sabe? Ok. Bom, a Fabiana faz aqui na FUB o mestrado de administração, é mestranda, e o Tiago está fazendo doutorado em ciências contábeis e administração. E hoje nós temos aqui no nosso estúdio, como tradicionalmente todos os anos, a visita da professora Maria José, que é professora da disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação, tanto para o doutorado como para o mestrado, né, professora? Então, é uma disciplina moderna, uma disciplina que trabalha essas mídias, né, agora, que se utiliza, né, na tecnologia da informação e comunicação dentro do ambiente organizacional e também da organização para fora dela, né? Então, é um prazer recebê-los aqui mais uma vez, né? E vamos falar agora então desse assunto, que vocês dois são da área, né? São duas empresas relacionadas com essa área. Então, falamos da empresa, agora vamos falar da questão da disciplina, né? Então, tecnologia de informação e comunicação, o que é isso? E quais as principais ferramentas que nós temos hoje no sentido de mudança que está havendo nessa questão dentro do ambiente organizacional? Elas são enormes, né? A gente estava brincando antes que eu sou uma pessoa com um pouco mais de data de nascimento, e aí eu pude acompanhar essa mudança muito grande, né? De tudo que envolve a parte tecnológica dentro das organizações, desde desenvolver um profissional dentro de casa, né? Eu diria para você que empresas do segmento financeiro e do segmento tecnológico são as que mais investem em plataformas de ensino dentro, né, das próprias organizações. Então, assim, um processo de contratação, um processo de desenvolvimento, processos de folha de pagamento, de compartilhar informação, isso aumentou brutalmente nos últimos anos.
Tiago, você que é professor da área, né? E que é do curso da área, né? Sim. Como é que você vê a inserção de uma disciplina dessa no mestrado? Bom, na verdade, entendo eu que um dos grandes desafios organizacionais, e a Fabiana está aqui para comprovar, é de fato a comunicação entre os departamentos e a comunicação entre os seres organizacionais. De fato, desde a entrada da internet ou a entrada dessas ferramentas de tecnologia da informação, elas possibilitaram essa troca de informação a partir das ferramentas, e isso que, de fato, a gente tem que entender e utilizar dentro das empresas. Eu que sou da comunicação me sinto desafiado todos os dias a utilizar essas ferramentas, e também como empresário e também como professor. Eu vejo que é um desafio constante entre as pessoas, principalmente pela quantidade de informação que a gente recebe diariamente. Muitas desses dados não são relevantes ao nosso dia a dia, então cabe às tecnologias de informação disseminar esses dados e, de fato, as pessoas interpretarem o que é relevante para o seu dia ou para a tomada de decisão organizacional, e também na relação entre os departamentos da empresa. Hoje, se a gente buscar alguns casos de organizações, parte delas nem convivem no mesmo espaço, e matriz e filial nem estão na mesma cidade. E se a gente observar, alguns escritórios nem se localizam perto entre si. Então, a tecnologia vem para isso, vem para aproximar as pessoas, vem para, de alguma forma, agilizar os processos de informação e, ainda mais, tornar essa difusão de mensagem cada vez mais próxima, mais ágil, mais rápida e mais consistente. O importante é saber defender o que é importante para o meu dia a dia. Ok. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber.